Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Compartilhe o canal, divulgue o canal, deem o like e vamos ao vídeo, ao texto. Destruindo o mito Yahvé. Babilônia fez o que Yahvé queria. Quando nós lemos as passagens bíblicas, os escritores vão tentar passar essa ideia, porque era a primitividade deles, né? Não era só uma exclusividade dos textos da Bíblia, mas que todas as culturas tinham essa ideia, como eu sempre vem dizendo, e atribuir os seus fracassos, seus sucessos aos deuses. É os deuses que davam fracassos ou vitórias a esses povos. Então, quando eles eram hostilizados, eram escravizados, perdiam as batalhas por outros povos, diante de outros povos, eles diziam que eram os seus deuses que estavam castigando, coisa do tipo. Daí, nós falarmos de Babilônia estar fazendo o que Yahvé queria. E a Babilônia fez o que Yahvé queria porque os textos de Isaías e Jeremias, alguns, apontam o Deus hebreu, dizendo que líderes, né, como o Ciro, o Nabucodonosor, seriam servos de Yahvé, que estavam fazendo ou executando juízos da parte dos hebreus, com o intuito de fazer a sua vontade. E, por sua vez, aqueles castigos, aqueles cativeiros pelos quais o seu povo passava, eram meramente castigos da parte desse Deus. Mas nós vamos mostrar para vocês que isso é tudo invenção, né? Da ideia do escritor. E até nisso, muitos deles se contradisseram, né? Eles viram, né, o absurdo, né, de um Deus que eles estavam dizendo que ia adorar, que era o único verdadeiro, essas bobagens todas, e eles eram massacrados pelos outros povos, né? Pelas grandes potências. Aí então ficava criando, vamos dizer, argumentos para justificar aquela situação pela qual eles estavam passando, né? E quando esses hebreus adotam o monoteísmo, eles identificam, né, um Deus, né? Identificam um só Deus como dele. Mas o seu passado é um passado de politeísmo, certo? Eles vão tentar atribuir todo aquele fracasso deles do passado à figura de deuses que seus antepassados estavam adorando. Então, esse Deus que eles criam agora, depois do cativeiro, eles passam a dizer que esse Deus estava descontente, né, com toda aquela situação. Bom, e em especial essa questão do templo de Javé, né, porque o templo é destruído, né? Tudo indica que a primeira coisa que esse pessoal, quando invadia essas terras aí, era ir atrás dos templos ou dos locais de adoração desses povos, porque era lá que eles guardavam os seus tesouros, né? Então nós vemos essa ideia também em culturas como a Suméria, a Babilônica, né? Sempre esses povos, quando invadindo outros povos, sempre indo atrás desses templos. Bom, então os escritores, algumas vezes, vão dizer que Javé proporcionou que esses povos destruíssem o seu templo, certo? Uma forma de castigar os hebreus. Mas nós vamos ver passagem mostrando totalmente o contrário, pessoal. Mostrando que isso aí tudo é invenção, mentira, pessoal. Certo? Vamos lá. Babilônia fez o que Yahvé queria? A Bíblia nos diz que Yahvé havia feito um concerto ou acordo com os ancestrais dos hebreus, que se estenderia por todas as suas gerações. O acordo começa com Abraão, Isaac e Jacó, certo? Inicialmente com Abraão. Quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe Jeová e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Eu farei uma aliança, tá vendo? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Abraão mostrou-se com o rosto em terra, e falou Deus com ele: Quanto a mim, a minha aliança é contigo, Abraão. E serás pai de uma multidão de nações, Abraão. O teu nome não se chamará mais Abraão, mas Abraão. Será o teu nome, pois te hei posto por pai de uma multidão de nações. Parti-ei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis, Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, Abraão, e a tua semente depois de ti, Abraão.
nas tuas gerações por uma aliança eterna, sem fim, uma aliança que não tinha prazo para acabar nem para terminar, e para que eu seja o teu Deus e o da tua semente depois de ti. Tem gente que está dizendo que é questão de para sempre, olam, né, vem do hebraico, né, que significa para sempre, coisa do tipo. Nem sempre quer dizer essa idade de eternidade. De fato, há passagem na Bíblia que não quer dizer que olam signifique isso, mas na maioria sim. Há exemplo desse pacto que é feito entre Abraão e o Deus hebreu, né? Não tinha previsão de acabar, era um pacto eterno. Era tão eterno que a simbologia desse pacto, né, de bênçãos que ia estar fluindo entre os descendentes de Abraão se fez por meio da marca da circuncisão, certo? Até hoje os judeus cortam o pinto, né? E para que eu seja o teu Deus e o da tua semente depois de ti. Dar-te a ti a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações. Quais são as terras das peregrinações de Abraão? Terra de Canaã, né? Que é as terras dos cananeus. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, tomar posse, está entendendo, pessoal? E seria o seu Deus, disse mais, Deus a Abraão, quanto a ti guardarás a minha aliança, Abraão. Não só tu, mas a tua semente. Tu e a tua semente guardará a minha aliança depois de ti, nas suas gerações. Veja que o Deus hebreu diz que ele seria Deus para Abraão e Abraão seria o seu povo. E não era só Abraão que ia guardar essa aliança. Qual era a aliança? E ele ser Deus para esse povo e desse povo ser o povo desse Deus, certo? Andarei convosco, serei o vosso Deus, tá vendo? E vocês serão o meu povo. Ele aqui agora falando especificamente para o povo de Israel. Ele seria o Deus desse povo, o povo de Israel, e o povo de Israel seria o seu povo. Esse é o pacto, né? Sabemos que num acordo as partes têm obrigações ou deveres e direitos, né? Pois bem, os descendentes de Abraão teriam como direito decorrente desse pacto as terras dos cananeus. Esse é o direito que decorreria do pacto firmado entre Abraão e Javé. Estas terras seriam a possessão ou herança perpétua dos israelitas, as terras dos cananeus. Além desse benefício, os hebreus também teriam boas lavouras, muitos animais e livres de doenças. Esses animais, né, teriam muitos animais, esses animais estariam livres de doenças. Suas mulheres seriam sempre fecundas e não estéreis, e teriam muita paz, sem que outros povos ameaçassem de invadir suas terras. Ou seja, eles não sofreriam como outras nações estavam sofrendo, né? Despojo, sítio, coisa desse tipo. E a passagem diz que os outros povos teriam medo de Israel, né? Em virtude do Deus, Javé, né? Ser maravilhoso, miraculoso. Bendito será o fruto do teu ventre, veja quais são as bênçãos. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo. Ou seja, as mulheres serão fecundas, não seriam estéreis. O fruto do seu solo, a terra seria boa, fértil, certo? E o fruto do teu gado, os animais seriam fecundos, né? Teriam muitas crias, não teriam doenças, já que as crias das tuas vacas, dos teus rebanhos. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Jeová te fará abundar até a prosperidade no fruto do teu ventre, com relação aqui à fecundidade das mulheres, no fruto do teu gado, dos animais, no fruto do teu solo, da produtividade da terra, na terra que Jeová prometeu com juramento a teus pais. Que terra? A terra de Canaã, que te daria. Certo? Bom, se andarem conforme as minhas leis e guardarem os meus mandamentos, pondo-vos em prática, então vos darei as chuvas a seu tempo, de novo as promessas de boa chuva, de boa safra, de terras boas e abundantes, de animais produzindo sem doença, coisa do tipo. A terra produzirá abundantes colheitas, as árvores carregação de frutos, a ceifa durará até o tempo da vindima e a vindima até o tempo das novas sementeiras. Comerão até se fartar e viverão seguros na terra, ou seja, não terão perigo nem medo de guerras, de outros povos invadirem eles, coisa do tipo. Porque vos darei paz. Poderão, ou seja, não vai ter guerra. Poderão dormir sem temores. Poderão dormir sem temores, porque esses povos viviam assustados, né?
Hoje o cara estava dormindo no meio da madrugada, eram flechas flamejantes vindo do céu, matando um em outro, as paredes de suas casas ou ali ao redor da casa dos reis, né, sendo invadidas, quebradas por outros povos, né? Então era uma vida atormentada. Você não dormia em paz, né? Porque a qualquer hora poderia vir um povo invasor e acabar com tudo aquilo. Aí o Javé está dizendo aqui que nada disso ia acontecer com esses hebreus se eles o tivessem como Deus. Poderiam dormir sem temores, afastariam os animais perigosos e as guerras, né? As guerras eram temores, eram animais selvagens, né? Naquela época, né? Esses povos, né, viviam quase que no meio do mato, né? Então havia sempre o perigo de animais selvagens atacarem. Bom, cuidarei de vocês, e aí já vai dizendo que ia cuidar deles, né? E vos multiplicarei, cumprirei a minha aliança convosco. Qual era a aliança que já vai ter de cumprir, pessoal? A aliança que ele havia feito com Abraão, certo? Deles serem fecundos, né? Se tornarem um povo muito numeroso, e deles ocuparem as terras dos cananeus. Hão de ter uma tal abundância de fruto na terra que nem saberão o que fazer disso quando chegar nova ceifa. Já como obrigação, nós vimos, né? Nós vimos as bênçãos que ele teria decorrente desse acordo, desse contrato, mas nós vamos ver a obrigação que eles tinham para obter essas bênçãos, né? Que decorria também desse acordo feito, firmado entre Javé e Abraão. Já como obrigação, também decorrente desse pacto primitivo, os hebreus se obrigavam a ter somente como um Deus Javé. Está vendo a obrigação que eles tinham? Só podiam adorar Javé. Eles não poderiam, portanto, adorar outros deuses. Não fabriquem para si ídolos. Não deverão prestar culto a imagens esculpidas, a estátuas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Só ele era o Deus para os hebreus, porque o pacto dizia que Abraão teria só como Deus Javé e os seus descendentes, que ele fala, a tua semente também. A semente, os descendentes de Abraão também só poderia ter como um só Deus Javé. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Aqui, né, porque o povo naquela época era... Aqui o texto, sempre repito, digo, o texto é construído por alguém que adotou o monoteísmo, certo? Então ele vai desconstruir a ideia dos deuses. E aí joga nessa passagem aqui dizendo que já proibiu a construção de deuses de pedra, deuses de prata e coisa do tipo. Por quê? Porque os deuses eram construídos. O Javé era construído, tá entendendo? Mas nessa época aí que eles constroem esses textos, né? Tomando por base as suas lendas e adaptando-as também a outras culturas, eles adotam o monoteísmo e alega aqui que era proibido a construção dos deuses, provando que os deuses eram construídos, eram feitos, pessoal. Tá entendendo? Há relatos, aliás, há provas na arqueologia de que o Javé tinha imagens de Javé, certo? A adoração a outros deuses era uma violação ao pacto feito desde a época de Abraão. A adoração a outros deuses era uma violação ao pacto feito desde a época de Abraão, como nós já falamos, certo? Segundo o próprio Javé, violando Israel essa cláusula obrigacional, Javé poderia causar a eles, né? Causar a Israel, no caso, terríveis calamidades ou males. Vejamos essas calamidades. São inúmeras, né? Mas elas estão registradas exclusivamente, em especial nos livros de Levítico, capítulo 26, e no livro de Deuteronômio, capítulo 28, certo? Algumas no capítulo 30 de Deuteronômio também, salvo engano, certo? Mas tem muitas outras assim espalhadas em todo o contexto bíblico. Isso todas as vezes ocorreria sempre que o hebreu esquecesse de adorar Javé e passasse a adorar outros deuses. Porque ele aí estaria violando uma das cláusulas assim, do acordo que o seu ancestral Abraão havia feito, firmado com Javé. Mas se não me ouvirem, não me obedecerem, tá vendo? Ouvir e não obedecer seria violar o pacto. Antes desprezarem e rejeitarem as minhas leis, assim anularem a minha aliança, tá vendo? Anularem a minha aliança, que é a aliança que ele fez com
com Abraão, Isaac e Jacó, e que é ratificada, vamos dizer assim, lá diante de Moisés e de todos os descendentes de Abraão, lá no Monte Sinai. A aliança não obedecendo às minhas leis, eis que vos farei. Veja que Javé disse que ia fazer com eles aí. Castigar-vos-ei com terrores repentinos e com pânico, e ainda com a tuberculose, ou seja, doenças, com febres ardentes que consomem os olhos e vão destruindo a vida. Javé quer fazer isso. Hão de semear em vão, ou seja, iam plantar, né, na hora de colher, não ia tirar porra nenhuma. Ele estaria amaldiçoando a terra, o solo, os céus, não mandando chuva, seriam todos amaldiçoados, né? Porque serão os vossos inimigos que colhem os frutos. Serei contra vocês e hão de fugir na frente dos que vos atacam. Serão governados por quem vos odeia. Até fugirão sem mesmo haver alguém que vos esteja a perseguir. É colocar um pavor tão grande no interior dos hebreus, e mesmo em tempo de paz, e não tinha ninguém invadindo eles iam ficar apavorados com medo, achando que havia alguém ou algum invasor querendo os perseguir e os matar. Os céus ser-vos-ão como ferro e a terra como bronze, ou seja, o céu seria maldito porque não ia ter chuva e a terra também não ia produzir, né? A vossa força se consumirá em vão, porque a vossa terra não vos dará searas, nem as árvores frutos. Mandar-vos-ei 7 vezes mais pragas por causa dos vossos pecados. Enviarei animais ferozes, que matarão os vossos filhos, destruirão o vosso gado. E todas essas coisas assim são as atribuições dos deuses, pessoal. Vocês veem isso na cultura egípcia, na cultura suméria. Todas essas pragas, a própria Bíblia define, né, as 3 pragas de Javé, né? As 3 capacidades de Javé, que era a praga, a pestilência, a doença e a guerra. E essas coisas eu acompanhava. E quando você vai para as outras culturas, você vê tudo isso nos deuses dos outros povos. Enviarei animais ferozes que matarão os vossos filhos, destruirão o vosso gado e vos diminuirão de tal forma que os caminhos ficarão desertos. Castigarei o terem quebrado, castigarei no caso, né? O castigarei por terem quebrado a minha aliança. Aliança, qual aliança? A aliança que ele fez com Abraão, trazendo a guerra contra vocês, tá vendo? Hão de fugir para a cidade, mas mandarei pragas que vos apanharão lá e acabarão por ser conquistados pelos inimigos. Destruirei os vossos fornecimentos de comida, de tal forma que um só forno será largamente suficiente para cozer pão para 10 famílias. Ou seja, diz que ia destruir o fornecimento de comida, de tal forma que um só forno será largamente suficiente para cozer pão para 10 famílias. Ou seja, as famílias iam passar necessidade, né? Porque só um forno estaria sendo utilizado porque ia ter falta de alimento. E continuarão com fome ainda depois de ter recebido o vosso pequeno quinhão. Ou seja, ia ser tão pequeno o quinhão, né, que eles iam comer que ainda iam sentir fome. Iam passar necessidades, é o que o Deus hebreu quer dizer. Comerão os vossos próprios filhos. Veja, a miséria ia ser tão grande que, como não encontrar o que comer na terra, e lembre-se que esses povos aqui são povos voltados para a cultura da terra, né? A agricultura. Então, comerão os vossos filhos e as vossas filhas. Ia faltar alimento no campo, então a fome ia ser tão grande, tão extrema, e essas pessoas iam passar a comer os seus próprios filhos e filhas. E isso por determinação de Javé, uma praga que Javé ia jogar. Veja que belíssima instrução tem esse Deus. Destruirei os altares sobre as colinas nos quais adoraram ídolos. Deitarei abaixo os altares de incenso. Aqui o Deus hebreu se opõe aos deuses que os hebreus supostamente iriam adorar. Certo? E que ele estaria fazendo essas coisas porque eles foram atrás desses deuses. Deixarei que se amontoem os vossos cadáveres por entre os ídolos destruídos. Aborrecei-vos-ei. As cidades ficarão desoladas, destruirei os lugares de culto e não aceitarei as vossas ofertas de incenso. Ou seja, Javé só aceita sacrifícios quando as pessoas, no caso esses hebreus, né, obedeciam às suas leis. Né? Não bastava esses hebreus fazerem o sacrifício que Javé tanto amava, né, que as passagens nos mostram Javé se deliciando com esses sacrifícios recheados de sangue, mas se não houvesse obediência às suas leis, não adianta esses hebreus estar ofertando, né? Isso nessa concepção monoteísta, certo? Não adiantaria esses hebreus estar ofertando esses sacrifícios maravilhosos para Javé se eles estavam adorando outros deuses ou violando, por exemplo, o sábado, que era uma das
dos requisitos, né, da lei imposta lá no Sinai, aí ele ia ver esses sacrifícios como em vão, certo? Inválidos. Sim, tornarei deserta a terra, os vossos inimigos. Que terra? A terra de Canaã, pessoal. Que a única terra que eles falam aqui é a terra de Canaã. Os vossos inimigos viverão nela. Os inimigos deles iam viver em que terra? Na terra de Canaã. Eles próprios se espantarão com o que vos fiz. Espalhar-vos-eis entre as nações, ou seja, ia banir os hebreus da terra de Canaã, ou da terra da promessa de seus pais, ia pô-los em cativeiros entre outras nações. O chamado exílio, né? O cativeiro, né? Cativeiros. Espalhar-vos-ei entre as nações, fazendo desencadear guerras contra vocês por onde forem. A vossa terra ficará desolada, seja a terra de Canaã, e as cidades destruídas. É por isso que eles dizem que ali, quando os babilônios chegaram, destruíram, pintaram o sete lá, era cumprimento dessas palavras aqui, tá entendendo? Por eles terem adorado outros deuses. Então, por fim, a terra descansará e se recomporá dos muitos anos em que não a deixaram repousar. Pois manter-se-á desolada todos os anos em que estarão cativos nas terras dos inimigos, tá vendo? Cativos, exilados, seriam despojos de guerra dos hebreus. Sim, então a terra descansará e desfrutará dos seus sábados. E poderá recompor... Pessoal, o texto é grande, é longo, né? Mas é necessário lermos para que entendamos o contexto e o que será dito em seguida. E poderá recompor-se do repouso que não lhe deram todos os 7 anos, quando lá viviam. Os que ficarem vivos serão levados para terras distantes como prisioneiros de guerra, tá vendo? Cativos, e como escravos, e lá viverão em constantes terrores. O som de folha levada pelo vento os fará fugirem como se estivessem a ser ameaçados por um homem armado. O medo, o pavor, ia ser constante na vida dos hebreus. Mesmo não havendo perigo, eles imaginariam que haveria. Cairão sem que alguém os persiga. Sim, mesmo sem ninguém a persegui-los. Cairão uns sobre os outros na precipitação, como se fugissem de uma batalha em que não conseguissem suster a força do inimigo. Hão de perecer entre as nações e ser destruídos pelos vossos adversários. E os que ainda ficarem desfalecerão nas terras dos inimigos. Por causa dos seus pecados. Esses pecados que se referem à adoração a outros deuses. E os mesmos dos seus pais. Levítico 26, certo? E tem mais lá dentro do Levítico 26, vocês vão ver mais maldições do Deus Javé, certo? Contra o povo de Israel. Caso eles violassem o pacto. Javé poderia trazer doenças, pragas e guerras em que seus filhos seriam tirados justamente da terra que eles tanto amavam e que haviam recebido como promessas ou como possessão eterna. Teus filhos, tuas filhas serão entregues a outro povo, ou seja, serão cativos, levados escravos. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, e não estará no poder da tua mão fazer coisa alguma. E isso era o Deus hebreu que ia fazer, né? Veja que miséria. Fazer com que os pais vissem seus filhos sendo sequestrados, levados embora, e nada poder fazer. Isso é Deus, rapaz. A pessoa dizer que existe um Deus desse, que diz que é amoroso. É uma desgraça. Jeová fará vir contra ti de longe, veja, Jeová fará vir contra ti de longe, das extremidades da terra, uma nação à semelhança da águia, que voa impetuosamente, nação cuja língua não estenderás, nação de rosto feroz, que não terá respeito ao velho, nem se compadecerá do moço. Isso aqui são tudo coisas também, pessoal, que eles inventaram e colocaram depois, viu? Nessas negócios, porque são coisas que eles vivenciaram, como no caso do cativeiro assírio e no caso do cativeiro babilônico. Aí eles trazem essas situações que eles passaram como coisas que haviam sido previstas pelo Deus hebreu, mas é tudo mentira, entendeu? São situações já vivenciadas e vividas que eles levam para os seus textos como coisas que iriam acontecer no futuro, certo? E bem como coisas que eram mais que normal que acontecesse, né? Sempre nesse período aí,
vinha um outro povo que conquistava outro povo, né? Um povo crescia, aumentava em número, ficava poderoso e passava a conquistar outros povos. Então, esse tipo de previsões era muito furada, né? Era a coisa mais fácil de saber o que é que ia acontecer amanhã, né? Quando os hebreus são exilados na Babilônia, Yahvé declara que isso estava acontecendo justamente por isso que aquelas desgraças lá que aconteceram a eles na Babilônia, de eles serem exilados para a Babilônia, seus filhos, né, o texto mostra que eles foram exilados para a Babilônia, né? A nação que foi dividida, né, no governo de Roboão e Jeroboão. As 10 tribos foram exiladas lá na Síria e de lá desapareceram, né? E as duas tribos que ficaram, restantes, né, a Judá e a Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Então, todas essas desgraças eles colocaram nos textos dizendo que eram cumprimento dessas coisas que nós já falamos, dessas pragas, né? Que tudo isso eles dizem que aconteceu a eles enquanto estiveram nas mãos de Babilônia, assírios, né, e de outros povos que antes desses passaram a castigar os hebreus. Quando os hebreus são exilados na Babilônia, Yahvé declara que isso estava acontecendo justamente porque os israelitas haviam adorado as abominações, as abominações que eram outros deuses, certo, pessoal? Das nações gentias. O exílio na Assíria e na Babilônia seria supostamente Jeová fazendo cumprir o que havia dito que faria com os hebreus caso adorassem outros deuses, que não a ele. Assim diz Jeová, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual carta eu a repudiei? Ou qual dos meus credores é aquele a quem vos vendi? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos. Essa questão de vendidos, pessoal, ele está se referindo ao cativeiro, né? É que eles foram levados embora, então foi como se eles tivessem sido vendidos. E por causa das vossas transgressões foi repudiada a vossa mãe. Essa ideia de vossa mãe é a nação de Israel, retratada aqui pela nação de Judá, certo? Aqui o Deus hebreu inicialmente tenta, ou o escritor, né, no caso, tenta passar a ideia do carinho, do amor que Javé tinha, né, para com essa nação, né? E que ele não havia se separado dela de fato, né? Assim como um hebreu se separava de sua mulher por oferecer cartas de divórcio, porque a lei de Moisés dizia que era possível um homem se separar da mulher, bastando para tanto que ele apresentasse cartas de divórcio. Bom, então, ainda nas páginas proféticas de Isaías, Yahvé diz que, embora tenha castigado, e sim, há outras passagens, né, que nos mostram essa ideia, viu, pessoal? De Yahvé dizendo que estava enviando Israel para esses cativeiros como forma de punição para eles. Ainda e para cumprir aquelas palavras, né, que nós encontramos lá em Levítico, em Deuteronômio, né, que dizia que eles passariam por todo esse sufoco. Ainda nas páginas proféticas de Isaías, há judeus que digam que toda essa desgraça que eles passaram aí na Segunda Guerra Mundial, com Hitler ali, né, o tal do Holocausto nazista, muitos deles acreditam que era cumprimento dessas palavras de Yahvé, lá no livro de Deuteronômio e do Levítico. Coisa de gente, né, ignorante, né? O cara achar que um Deus vai fazer uma desgraça daquela com um povo que ele diz que ama, e esse Deus eu rejeitava até meu último minuto de vida, né? Dizer que aquilo que eles passaram, né, pelaquela desgraça toda do Holocausto, né? Dizer que foi a vontade de um Deus que dizia que os amava, rapaz, é uma brutalidade a seu próprio, vamos dizer assim, seu próprio respeito como pessoa, né? É falta de amor próprio a pessoa dizer que toda aquela desgraça foi ação de um Deus fazendo cumprir sua vontade sobre um povo que ele amava. Um absurdo. É ignorância. Ainda nas páginas proféticas de Isaías, Yahvé diz que, embora tenha castigado Israel por seus pecados, levando-os como escravos para a Babilônia, esta teria abusado e exagerado em suas maldades contra o seu povo Israel. Veja. Vamos repetir essa parte aqui, viu? Ainda nas páginas proféticas de Isaías, ou seja, do livro de Isaías, que são atualmente nós sabemos pelos especialistas que o livro de Isaías é um retalho, na verdade, né?
que é em torno de 3 escritores que estão ali escrevendo aquelas bobagens. Então, ainda nas páginas proféticas de Isaías, Yahvé diz que, embora tenha castigado Israel por seus pecados, nós vamos ver, e nós vimos, né? E há outras referências que diz que sim, que foi isso, né? Levando-os como escravos para a Babilônia, esta teria abusado e exagerado em suas maldades contra o seu povo Israel. Veja, o Yahvé falando isso aí. É verdade que eu estive irado contra o meu povo, Israel, tá vendo? O Deus hebreu dizendo que estava irado, zangado com Israel, e castiguei-os, dizendo que tinha castigado eles, deixando-os cair nas tuas mãos, ó Babilônia, tá vendo? Então, o Yahvé deixou os hebreus cair nas mãos da Babilônia, porque estava castigando eles, porque estava irado com eles. Um absurdo, né, pessoal? Um absurdo. Um Deus dizer que fez com que essa nação aqui invadisse esse povo aqui, matasse seus filhos, e os babilônios também praticavam estupro, né? Porque todos esses povos praticavam estupro quando invadia essas terras assim, entendeu? Quer dizer que os babilônios chegaram na terra de Israel, por vontade de Yahvé, amando de Yahvé, entraram nessa terra aqui, estupraram mulheres, estupraram crianças, mataram mulheres grávidas, certo? Mataram crianças e bebês, mataram mulheres que ainda estavam com seus fetos em formação em suas barrigas, por vontade de Yahvé. Veja que absurdo, pessoal. A pessoa interpretar, achar que na Bíblia há um Deus de verdade. Um Deus que planejou todas essas coisas simplesmente para se vingar desse povo que está adorando outros deuses. Veja que absurdo. A pessoa aceitar um Deus como o seu, uma desgraça dessa, é um absurdo, pessoal. É ignorância. Bom, mas tu não foste compreensiva para com eles. Eu falo dessa questão de estupro e coisas do tipo, pessoal, porque essas coisas era a prática comum dos povos, né? Até mesmo essas invasões que os hebreus falam que fizeram, eles praticaram a mesma coisa, porque essas práticas eram comuns da época, certo? Por quê? Porque vingava vigorava aquela ideia, pessoal. Olho por olho, dente por dente. O cara um povo que ontem foi invadido por outro, e os caras chegaram lá, estupraram suas mulheres, mataram seus filhos, estupraram suas filhas, ou coisa do tipo. Quando eles cresciam e invadiam outros povos, eles faziam muito piores, coisa pior. Por quê? Porque eles buscavam a vingança, certo? Eles queriam a revanche, certo? As coisas não eram resolvidas como em nosso tempo, né? Não era. Hoje ainda tem gente que não aceita, né? Vai lá e mata e faz coisa desse tipo. Naquela época era muito pior. Então eles, quando passavam por certas situações, quando eles iam revidar e fazer o pior. Então os hebreus, imaginando que eles conquistaram essas terras, que eles dizem que conquistaram, fizeram a mesma coisa. Estupraram mulheres, mataram mulheres. E a Bíblia não mostra dizendo que eles fizeram isso, né? Em termos de que mataram todo mundo, não deixou ninguém, né? A Bíblia apresenta eles fazendo isso. Então, se eles supostamente fizeram isso, pessoal, então eles fizeram tudo isso que babilônios fizeram com eles depois, tá entendendo? Porque era isso que esses povos faziam. Primeiro porque esses homens eram homens de guerra. Então eles passavam muito tempo distante de casa, distante das suas mulheres. Então quando eles invadiam essas terras, estavam secos. Seco. Certo? Queria trepar de todo jeito. Certo? Então criança, meninas, mulheres, casadas ou não, quando eles chegavam aí, fazia barbaridade. Tá entendendo? Fazia barbaridade, porque ia matar todo mundo, né? Então vou comer essa mulher aqui, me saciar, e eu vou meter a espada depois dela. Não tem marido mesmo para mais tarde buscar vingança ou coisa do tipo. Eu já matei o marido dela mesmo. Vou meter a vara nela aqui agora. Me saciar, tá entendendo? Era assim esse estado brutal dos homens. Mas tu não foste compreensiva para com eles. Eu já venho dizendo que Babilônia foi compreensiva para com os hebreus, enquanto estiveram lá no cativeiro. E até os velhos obrigastes a carregarem com fardos insuportáveis. Está dizendo que nem as pessoas idosas, os babilônios, tiveram pena. Botaram para lascar. Pensaste que o teu reino não acabaria mais. E nenhum bocadinho te preocupaste com o meu povo.
Ou pensaste no destino que teria que eles fizessem mal? Veja, qual é a ideia aqui? É lógico que o texto ridículo, patético, como eu já falei, eu fiz um outro texto, né? Com base nessa passagem aqui. O texto é ridículo e patético, né? Porque nós vemos um Deus se queixando, pessoal. Se queixando para ninguém. Porque ele não falou isso para os babilônios. Esse que escreveu essa bobagem aqui, escreveu para eles mesmos, para eles mesmos, né? Então você já vê o quão patético é esse escrito, né? Porque ele não chegou e falou isso para os babilônios. Falou para lá. Quem escreveu para ele mesmo, né? O escritor escreveu para ele mesmo. E deixou registrar essa bobagem aqui nesses rolos aí. Ele não escreveu para ninguém, para outros babilônios, coisa do tipo. Não foi lá ler para os reis da Babilônia essas bobagens. Então, e vocês veem que ele se queixa porque os babilônios fizeram de abuso, usaram de abuso. Tá entendendo? Um absurdo. Um absurdo. O texto é ridículo e idiota. Porque esse Deus, primeiro, foi ele que mandou o povo para a Babilônia, como nós já dissemos. Ele confessa que foi ele que, porque estava irado, mandou o povo lá para ser castigado lá na Babilônia. E se ele estava esperando que o povo fosse castigado lá na Babilônia, ele esperava o quê? Bons tratos, que os hebreus fossem o quê? Cuidados, como se fossem verdadeiros babilônios lá, Veja que maluquice. Estão entendendo? O texto é patético, pessoal. É coisa de gente muito tola para levar a sério um texto desse. Mas não é só isso, tem outra implicação, né, nessa bobagem. Vamos lá. E é aqui, pessoal, que vemos o quanto há de invenções sem nexo algum nesses contos bíblicos. Fica muito nítido que os contos bíblicos foram produzidos por diferentes pessoas que não compartilhavam das mesmas ideias. Veja que o Deus hebreu se queixa dos maus tratos que os babilônios estavam impondo a seu povo no cativeiro, que ele mesmo os conduziu por vingança. Está entendendo? Só que todo esse sofrimento que os hebreus estavam passando na condição de escravo na Babilônia, como vimos, era da vontade de Yahvé, que já havia estipulado como condição da violação do pacto por parte dos hebreus. Então, lembrado toda aquela... Vocês lembraram que nós analisamos todo o contexto da Bíblia, bíblico, né, com relação ao pacto, da aliança de Yahvé com os descendentes de Abraão. Vimos os direitos que eles teriam adquirido por parte desse pacto, as obrigações que eles teriam que cumprir por base desse pacto, a exemplo, adoração exclusiva a Yahvé, e as consequências da violação desse pacto. Nós vimos o quanto de desgraça o tal do Yahvé diz que traria contra os hebreus, caso eles violassem, primeiro, aquele maior mandamento, que seria adorar somente ele, e as demais diretrizes do seu pacto, que foi formulada lá no Sinai. Certo? Então, essas desgraças todas que o Yahvé está reclamando aqui, dizendo que os babilônios exageraram, é mentira, pessoal. O texto é infantil, é ridículo, porque o Deus hebreu, como nós vimos lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28, ele determinou que ia acontecer desgraças, misérias horrorosas contra os hebreus, enquanto estivessem em cativeiro. Ele vinha falar essa bobagem, dizer que Babilônia abusou dos hebreus enquanto estiveram lá, é ridículo, é patético. Quer dizer que ele não falou aquelas coisas. Está entendendo? Ele esperava o quê? Agora eu me pergunto, né? Ou nós devemos nos perguntar, o que foi dessas barbaridades que Yahvé prometeu que ia fazer com os hebreus? O que foi que os babilônios fizeram a mais? É porque ele está admirado, né? Com a bagaçada que os babilônios fizeram com os judeus, com os hebreus. Então, se aquelas desgraças todas que ele previu, os babilônios fizeram a mais, devemos nos perguntar o que foi que esses babilônios fizeram. Estupraram seus filhos? Isso já havia predito, porque ele previu que ele disse que ia mandar povo com cara de ar, que ia fazer um monte de miséria com os hebreus, fazer um monte de miséria com os hebreus, e até mesmo mulheres serem violadas. Né? Então já estava vendo que mulheres hebreias iam ser estupradas, filhos hebreus iam ser mortos,
filhos hebreus ainda em formação no ventre de suas mães seriam arrancados de lá. Então me diga, ele também disse que ia trazer a fome, a miséria, a carestia aos hebreus. Eu pergunto, ou nós perguntamos, ou devemos nos perguntar, o que foi que esses babilônios fizeram pior do que isso, que já vai estar determinando que ia acontecer com os hebreus? Estão vendo que não faz sentido nenhum esse livro? E aceitar ou acreditar que esse Deus de fato exista é negar sua humanidade, pessoal. É negar a humanidade que nós temos. É negar toda a empatia que aprendemos como pessoa, né? Esse Deus, se existisse, devia ser rejeitado por todos os povos. Isso é um monstro. Tá entendendo? Um monstro. A pessoa lê Deuteronômio 28, Levítico 26 e ainda apoiar essa desgraça como Deus, sinceramente, é pegar a Bíblia e jogar na lata do lixo. Eu não quero esse Deus para mim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, as atrocidades que os babilônios fariam aos hebreus já haviam sido determinadas por esse Deus maluco, que agora afirma que os babilônios exageraram em seus castigos contra Israel. Está entendendo? Absurdo. Mas o que esse Deus queria? Por acaso escravos eram tratados com carinho e amor por seus dominadores? Né? Porque ele mandou os caras lá para o cativeiro, né? Era a vingança dele. Ele queria que os caras fossem tratados como babilônio, como se fosse o povo de Babilônia. É uma piada. Como podemos notar, o escritor de Isaías alega que a destruição de Babilônia se daria por causa de seus abusos para com a nação de Israel. Entenderam? Ele está dizendo ali como os babilônios abusaram, castigaram demais dos hebreus. Não faz nem sentido, né? Então ele agora é se vingar contra os babilônios, porque eles fizeram isso, abusaram, castigaram meu povo, além do que devia. Porém, para o escritor, veja, agora, porém, para o escritor do livro de Ezequiel, a destruição de Babilônia nas mãos dos medos e persas vai se dar porque Jeová estava buscando vingança por aquilo que os babilônios fizeram ao seu templo em Jerusalém. Está entendendo? A mentirada. Em Isaías, ele apregoa a ideia que estava castigando os hebreus, tal, né? Então mandou eles para para o cativeiro babilônico. Aí diz que os babilônios exageraram, então ele vai trazer vingança agora contra os babilônios, certo? Mas agora, quando vamos ler as passagens do livro de Ezequiel, pessoal, em especial essa que eu trago, nós vamos ver que o Javé estava querendo vingança porque os babilônios haviam destruído o seu templozinho. Tá entendendo? E aí nós desmanchamos essa falácia toda. E é mentira. Não tinha nada de Deus mandando hebreu para cativeiro porque eles haviam adorado outros deuses. Porque se assim fosse, ele não diria que estava buscando vingança porque os babilônios fizeram aquela bagaça lá no templo dele, pessoal. Ele estava querendo buscar vingança porque os babilônios fizeram uma bagaça lá no templo dele, levaram utensílio, destruíram, entraram no santo, que no santo do sangue só entrava era o sumo sacerdote, se entrasse outra pessoa morria. Os babilônios entraram em tudo que era lugar lá e não aconteceu nada com os babilônios. Ele levaram foi tudo, por sinal. Veja, porém, para o escritor do livro de Ezequiel, a destruição de Babilônia nas mãos dos medos e persas vai se dar porque Jeová estava buscando vingança por aquilo que os babilônios fizeram a seu templo em Jerusalém. Vejam, ouviram-se os gritos dos fugitivos e daqueles que escaparam da terra de Babilônia, a fim de anunciarem em Sião a vingança do Senhor, tá vendo? Jeová estava buscando vingança, pessoal. Por isso que o escritor criou essa mentirada, né? De que Javé estava usando o Sírio e tal, para salvar Israel e botar para lascar com os babilônios, né? E ele estava buscando vingança. Mas é mentira. O Javé estava, na verdade, ressentido por aquilo que os babilônios fizeram ao seu tempo. Sua casinha, tá entendendo?
Eles invadiram, pintaram o cetro na casinha de Javé. E Javé disse que era o Deus Todo-Poderoso. Tá entendendo? Que ninguém brinca com Javé. Mas os babilônios mostraram que Javé não era porra nenhuma. Javé era igual a outros deuses que os babilônios invadiram, pintaram o cetro e nada aconteceram. A fim de denunciar em Sião a vingança do Senhor. Vingança. Nosso Deus. A vingança que toma pelo seu templo. Tá vendo, pessoal? Qual é a ideia desse escritor agora? Diz que Javé, quando estava matando lá e usou o Ciro para invadir Babilônia, ele estava buscando era vingança por aquilo que os babilônios fizeram ao seu templo, pessoal. Tá vendo? Não foi porra nenhuma. A ideia, por exemplo, desse escritor está dizendo que não foi nada por causa de pecado dos hebreus estarem adorando outros deuses. Não. Foi porque ou se foi, né, no caso, né? Não foi exclusivamente por causa disso, foi porque os babilônios chegaram lá e derrubaram o seu templozinho, certo? Convocai contra a Babilônia os arqueiros, quantos retesam o arco, e sitiai-a, a fim de que ninguém possa escapar. Tratai-a segundo a sua conduta, tomai-lhe tudo que ela fez, porque ela se levantou contra o Santo de Israel. O Santo de Israel é a nação de Israel, pessoal, tá vendo? Ou seja, a ideia do escritor aqui, eu falei Jeremias, né? Eu falei Ezequiel, foi? É Jeremias, né, pessoal? Desculpa que eu falei Ezequiel, confundi o profeta. Jeremias, tá? Jeremias. Então, para esse escritor aqui, Jeremias, Javé está querendo a vingança, porque os babilônios fizeram uma bagaça no seu templo. Certo? Convocar contra a Babilônia, então é tudo aqui, vocês vão ver traços do escritor aqui, que está representando aqui o sentimento de Javé, de vingança. Ele está querendo a vingança. Como ele não existe, né? Aí diz que fez uso das forças dos persas, né? Porque é a mera interpretação do escritor. Porque o escritor, ou o seu povo também, né? Ele também representa o sentimento do seu povo, os escritores, viram quando os persas e medos invadiram Babilônia, eles entenderam, eles interpretaram aquela situação como uma vingança da parte do Deus dele, porque os babilônios haviam matado muitos hebreus, né? Bem como tinha derrubado e deixado no chão a casa do Deus dele. Então, não, meu Deus não vai deixar isso de graça, né? Meu Deus em algum tempo vai buscar vingança. E se você vê nos Salmos e outros passagens, você vê claramente, né, o desejo de vingança dos hebreus contra os babilônios, porque fizeram aquilo contra eles. Entendeu? Não era nada de Deus nenhum. Entendeu? Era um mero sentimento de revanche, de vingança que os hebreus tinham e que transferiram para o seu Deus. Porque se levantou, essa vingança que Javé estava trazendo é porque esses babilônios se levantaram contra o santo de Israel. Mas é mentira, isso aí se contradiz. Por quê? Porque foi o Javé que mandou esse santo de Israel para lá, para ser escravo dos babilônios. Estão entendendo? Os enredos são ridículos, pessoal. São contraditórios. E como eu disse, são contos, são relatos, são escritos de diferentes pessoas que vão interpretar situações que acontecem de formas diferentes, tá? E vai acrescentar nessas suas interpretações a ideia de Deus ou de deuses, né, que eles tinham. Jeová manifestou a nossa justiça. Veja, Jeová manifestou a nossa justiça. O escritor aqui está dizendo que quando Javé invade, aliás, quando Ciro, né, invade Babilônia, aí o escritor está interpretando que Javé manifestou a nossa vingança. A vingança de quem? Do povo judeu. Está entendendo? Do povo judeu. O povo judeu está querendo vingança. E Javé vem satisfazer essa vingança do povo judeu, que estava cativo na Babilônia,
tinham perdido seu templo, e estavam longe de sua terra, que eles viam como santa. Está entendendo? Vinde e anunciemos em Sião a obra de Jeová, nosso Deus. Sião é Jerusalém, pessoal. E, no caso, representa também a terra de Israel, né? Porque Jerusalém se encontra lá na terra de Israel. Aguçai as setas, preparai os arneses. Jeová despertou o espírito dos reis dos medos, que eram os medos e persas, né? O que formou o exército de Ciro, né? Os medos e persas. Bom, porque o seu intento, sua intenção é contra a Babilônia por destruir, tá vendo? Para destruir, aliás. Seu intento é contra a Babilônia para destruir. Eu copiei o texto, não percebi se faltou alguma palavra. Bom, para destruir, né? Ou seja, o intento dele é para contra a Babilônia, para destruir a Babilônia. Pois é vingança de Jeová, tá vendo? Porque é vingança de Jeová. Por que essa vingança de Jeová, pessoal? O que é que os babilônios fizeram de tão grave que Javé quer vingança? Aí o texto nos diz, vingança do seu templo. Javé quer vingança dos babilônios porque os babilônios destruíram o templozinho de Javé. Tá vendo? Outra passagem mostrando aquilo que nós já havíamos falado nessa passagem aqui, de Jeremias 50. Javé só quer vingança, pessoal, porque haviam... Na verdade, falamos vingança de Javé, mas é mentira, né? É o escritor que transfere seu sentimento, seu desejo de vingança contra os babilônios e transfere esse desejo para o Deus dele, né? Porque os deuses são expressões da vontade das pessoas que eu tenho como tal, certo? Então, quando ele fala vingança de Javé, na verdade, é a vingança dele, certo? Ele está vendo naquilo ali como a resposta à sua vingança, ao seu desejo de vingança. Aí ele justifica que a vingança se fez porque os babilônios destruíram o templo de Javé, que era uma joia para eles, né? Segundo o que eles falam, né, nos textos, né? Quer dizer, não foi nada da vontade de Javé, pessoal, que aquilo de fato acontecesse com seu amado povo, Israel e a sua casinha em Jerusalém. Tá entendendo? E Javé não queria porra nenhuma que aqueles babilônios chegassem, matassem, para dar sucesso com os judeus, não. Mas como ele não existe, não faz porra nenhuma mesmo, aconteceu essas coisas e os hebreus, ou os judeus, interpretaram como sendo atos de vingança da parte de Javé contra as atitudes do seu povo, que estava levando os cativos. Mas não, o escritor vai nos mostrar aí que a ideia de fato foi a vingança de Javé, porque sua casinha foi destruída lá em Jerusalém. Está entendendo? Pagarei a Babilônia. Veja, aí vocês vão ver outros trechos mostrando que é só vingança. Que é natural, né? Todos os povos, quando eram invadidos, eram cativos, aquelas pessoas ficavam desconsoladas e só queria que outros povos viessem, que o seu povo já não existia mais, né? Pelo menos em números, né? Suficiente para buscar vingança. Então, ficar torcendo ou orando para seus deuses que outros povos viesse e fizesse aquilo que esse determinado povo fez com o seu. As passagens bíblicas nos mostram claramente isso. Os hebreus desejando que Babilônia pagasse pelo aquilo que ela havia feito. Não só com eles, como com outros povos. Pagarei a Babilônia a todos os habitantes da Caldeia, todo o seu mal que fizeram em Sião, ante os vossos olhos, diz Jeová. Olha, já vai dizendo que vai fazer Babilônia pagar pelo aquilo que ela fez, certo? O mal que ela fez em Sião, ou seja, em Jerusalém, ante os olhos dos hebreus. Mas veja que absurdo. Foi Javé que havia determinado que os babilônios fizessem aquilo. Estão entendendo a contradição? Ele aqui está negando que aquilo que foi feito por determinação de Javé, nós já provamos que como foi que se deu, está dizendo que não foi Javé que mandou os babilônios fazer aquela desgraça toda lá na terra de Israel. Certo? Eles fizeram porque quiseram, mas não foi da vontade de Javé. É tanto que Javé aqui está dizendo que vai trazer todo o mal, pagarei a Babilônia a todos os habitantes da Caldeia todo o seu mal que fizeram em Sião. Mas não foi por vontade de Javé que os babilônios fizeram todo o mal que aconteceu lá em Sião, que é Jerusalém? A gente está dizendo lá em Sião. Não é nem o que aconteceu a eles enquanto eles estavam cativos, escravos na Babilônia, mas não.
foi tudo aquilo que os babilônios fizeram lá em Sião. E o que foi que aconteceu lá em Sião, pessoal? Os babilônios chegaram, invadiram, mataram todo mundo, tomaram terras, mataram mulheres, estupraram mulheres, mataram crianças, bebês, invadiram o templo de Javé, deixou no chão, pegou seus tesouros. Então Javé estava querendo vingança por essas coisas. Tá vendo? Então, é conversa furada dessas historinhas, tá vendo? São histórias que cada um desses escritores vai construir para embasar determinado pensamento. Não tem nada de Deus, pessoal, aí. O escritor de Jeremias apenas vê aquilo que aconteceu à Babilônia como uma vingança de seu Deus por tudo de mal que ela teria feito a seu povo Israel. É isso, se vocês lerem Lamentações, vocês vão perceber claramente isso. Se você lerem alguns salmos, como eu já falei, vocês vão perceber claramente isso. O escritor, e isso conforme as declarações de outros escritores, não é verdade, porque se contradiz, né? Os escritores de Levítico e Deuteronômio, como nós dissemos, como nós lemos 26, Levítico 26, Deuteronômio 28, esses escritores nos dizem que toda essa desgraça que aconteceu em Sião, aos hebreus, a destruição do templo de Jerusalém, tudo não passava da vontade de Javé, buscando vingança sobre os hebreus. Não foi isso que nós provamos e mostramos? Que aquela desgraça toda, essas desgraças todas, eram da vontade de Javé? Os relatos são... Até, como eu falei, tem judeu e cristãos e diz que essas desgraças que aconteceu a eles, lá no Holocausto, nazista, e são o cumprimento dessas palavras aqui de Deuteronômio e de Levítico. Vocês vejam, os relatos são tão contraditórios que vamos ver o escritor de Jeremias, como nós falamos e vimos, dizendo que Javé ordenou que todas as nações que quisessem sobreviver tinham que obedecer à Babilônia. Veja a contradição, a papagaiada aí, nesse novo relato que Jeremias está trazendo para a gente. Ele vai dizer que todas as nações, se quiser sobreviver, tinham que obedecer à Babilônia. Mas a Babilônia não prestava, que Javé disse que não prestava. Veja a papagaiada. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. É grande o texto, pessoal. Infelizmente é grande. Mas é necessário ler para entender. Assim me disse o Senhor: faze uns grilhões e jugos e põe-nos ao teu pescoço, porque aqui ele está trazendo uma parábola para dar a entender que esses povos seriam subjugados, tá entendendo? Por isso que ele está falando em grilhões, porque grilhões são... era a forma com que se prendia as pessoas que eram escravizadas, certo? E levadas em cativos, certo? Era dessa forma. Então, botava grilhões e jugo, né? Tipo aquele negócio de canga que bota no pescoço de um jegue, de um burro. E põe-nos no teu pescoço. Tanto que falou aqui pescoço, né? E põe no teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom. Aí tá dizendo que é para fazer essa papagaiada toda e enviar para o rei de Edom. Mentira, pessoal. Tudo fuleiragem aqui. Você acha que o profeta fez essa papagaiada e enviou para o rei de Edom? Então é idiota para acreditar numa conversinha dessa, né? E diz que enviou para o rei de Moabe. Vocês vão ver lá dentro da própria texto de Jeremias, ele dizendo que o Javé mandando falar um monte de praga contra a Babilônia, e depois que é para ele levar lá para os judeus que estavam lá, e depois é para jogar no rio esse livro. Ou seja, não é para contar nada dos babilônios. Ficou entre eles mesmo ali, essas tal dessas maldições que é a Babilônia, outros babilônios, é para ficar entre eles. Tá entendendo? Conversa furada, sem porra nenhuma de Deus. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon. Você acha que enviou porra nenhuma de carta nenhuma com essas declarações de Javé a esses reis? E ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias. Pois, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos. Palhaçada, né? O Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Pois, olha, você acha que um rei, esses reis, iam estar ouvindo um besteirão desse? Um Deus dizendo que estava falando por meio do seu profeta, e ele fez a terra, o homem, os animais.
quando esses povos todos tinham seus deuses que diziam a mesma coisa. E a estar ouvindo esse besteirol. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. Veja. Aí, agora, olha a bagaçada, a merda que ele vai falar, viu? Ele está dizendo, ele está querendo justificar que todos esses reis aqui, ó, Edom, os reinos desses povos aqui, ó, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, ou Sidom aqui no caso, né? Todos esses reinos aqui e seriam subjugados por Babilônia. Iam ter grilhões, certo? Sobre os braços e pernas e jugo sobre o pescoço. Ou seja, iam ser dominados pelos babilônios. Está entendendo? É isso que o texto quer dizer. Certo? Aí Javé diz, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Está dizendo que a terra que esses povos estavam, foi ele que fez, então ele dava o que ele quisesse. Então, e quem é que ele estava querendo dar essas terras que esses reinos tinham? Ao rei da Babilônia. Ele está querendo fazer tudo, essas terras todas, ia passar desses povos para o rei da Babilônia, porque ele dava aquele que ele quisesse. Aí ele estava dando para Nabucodonosor. Reparem, vejam. E agora eu entreguei todas estas terras, que acabamos de citar, inclusive a de Jerusalém, viu? Porque ele está no bolo aqui, Jerusalém, viu? Jerusalém também está no bolo. Nessa época eles que era governado por Zedequias, certo? E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor. É muito fácil, né, pessoal? Surge um poderoso reino, né? E vinha conquistando vários povos, várias terras. Aí Javé diz que foi ele que está usando esse grande rei, esse poderoso rei, né? Que está conquistando todo mundo, para conquistar essas terras. Coisa que era óbvia, natural, normal de acontecer. Aí vem o escritor e fala uma merda dessa. E os caras acreditam numa bobagem dessa, né? E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha, Nabucodonosor era servo de Javé, pessoal. Vocês acreditam numa bobagem dessa? Uma bobagem, estupidez, idiotice dessa? O texto de Daniel mostra claramente que o Nabucodonosor sempre adorou Marduk. O texto de Daniel, que é um texto bíblico, mostra que Nabucodonosor sempre adorou os deuses babilônios. Não teve nunca que adorou outros deuses. E ainda até os animais do campo lhe dei. Até os animais do campo diz que havia dado a Nabucodonosor, veio, o rei da Babilônia, para que o sirvam, todos esses povos vão servir. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, tá vendo? É óbvio, né? O rei tinha filhos e passava a sua monarquia, o seu reinado, para os filhos em sucessão. Tem alguma profecia aqui? Tem alguma coisa de novidade nesse dito aqui? Até que também venha o tempo da sua própria terra. Aí ele está dizendo que vai chegar um tempo que vai vir outro rei que vai meter pau em Babilônia também, do jeito que ele está metendo pau nesses aqui, né? Mas isso era coisa mais natural, pessoal, que acontecia. Por exemplo, Babilônia que estava surgindo como grande potência, conquistando todo mundo. Mas antes, quem era a grande potência? Os assírios, que saiu conquistando um bocado de gente. E depois ia haver outros povos que também iam conquistar a Babilônia. E de fato surgiu. Depois ia ter outro povo que ia conquistar esse que tinha conquistado Babilônia. Que tinha conquistado Babilônia. Era a coisa mais natural, mais normal e mais previsível que havia. Não precisava de Deus nenhum idiota supor que essas coisas iriam acontecer, pessoal. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Tá? Novidade. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, tá vendo? Aí tá dizendo aí, se alguma nação, inclusive Israel, e o reino, ele botou aquelas nações, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, ou Sidom, pessoal. Mas tá lá Jerusalém também, viu? É tanto que Jerusalém vai ser conquistada, né? Vai ser levada para o cativo, né?
Então, aí diz o Javé dizendo, na boca desse profeta fuleiro: se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, que ele chama de servo, ou seja, se alguma nação não servir meu servo Nabucodonosor, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, veja o que aqui Javé diz aí: a essa nação eu castigarei com a espada. Veja que filha da puta mentiroso. Veja, o cara levar a sério um livro desse. Ele está dizendo que se ninguém obedecer a Babilônia, né, todas as determinações de Babilônia, tintim por tintim, diz que ele vai vir castigar essa nação. Aí a essa nação eu castigarei com a espada, e com fome, e com peste, porque essas aqui são os poderes mágicos desses deuses dessa época, pessoal. É a espada, que significa a guerra, a fome, né, que são as misérias, a peste toda, né, e a peste, que é doenças. Diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Estão entendendo, pessoal? A bagaça que é essa Bíblia. Um Deus mentiroso que diz que estava buscando vingança contra os hebreus, porque tinham adorado vários deuses e mandado os babilônios lá meter o pau neles. Depois diz que está metendo o pau nos babilônios porque os babilônios abusaram. Nós vimos que não foi nada de abuso, que segundo a mentirada toda seria da vontade dele, aqueles abusos. Depois diz que estava metendo pau nos babilônios porque tinham feito coisa errada lá no seu tempo, estava buscando vingança no seu tempo. Depois nós vemos os escritores dizendo que na verdade estava buscando vingança por tudo aquilo que eles fizeram lá em Jerusalém. Ou seja, não tinha nada a ver de vingança contra os atos dos hebreus de terem adorado outros deuses. Estão entendendo? E agora nós estamos vendo ele dizendo que é para todo mundo mesmo obedecer a Babilônia, né? Botar o rabinho entre as pernas, botar o pescoço como escravo e obedecer, porque senão ele ia meter o pau, ia meter a espada, a fome, a peste, se ninguém obedecesse ao rei de Babilônia, que era seu servo. É brincadeira. Até que consuma pela sua mão. E vós não deis ouvido aos vossos profetas. Aí diz... E vós não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, né? E aos vossos encantadores, porque todos os povos têm essas bagaçadas, né? Esses profetas, na verdade, eram adivinhos, eram feiticeiros da peste toda. E todos os povos tinham essa bagaça aqui, né? Inclusive os hebreus. E aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam. Olha, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la, e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras. Sim, pessoal. Antes de continuar, essa situação aqui, o Javé usa a tal do Jeremias para falar esse monte de besteira. E o besteirão aqui de Jeremias é dizendo que o Javé havia predito essas coisas, né? E só que havia outros profetas que estavam profetizando outras coisas contrárias, que a Babilônia ia invadir, não ia invadir essas terras, nem Jerusalém, e que ia ter paz, essa bagaçada toda. E o Jeremias está dizendo que tudo isso ia acontecer por meio de Babilônia e Nabucodonosor, porque Babilônia é servo de Javé, e ia fazer essas coisas por vontade de Javé. Só que havia, supostamente, profetas em oposição a Jeremias que dizia o contrário. Estão entendendo? Bom, e falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, colocar o Jeremias dizendo que foi falar com o rei Zedequias, que era o rei de Judá, da terra dele, né? Colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia. O Jeremias foi falar para o rei de Judá que era para ele se submeter ao rei de Babilônia. E serviu a ele e ao seu povo. E vivereis. Aí está dizendo, se você fizer isso, desculpa, se você, Zedequias, fizer isso, aí o nosso povo vai viver. Se a gente botar o jugo, ou seja, nos submetermos
a Babilônia, nos tornarmos seus escravos, não os enfrentar, então nós vamos sobreviver. Porque isso é Javé que quer, porque é Javé que está usando o rei de Babilônia, porque o rei de Babilônia é servo de Javé. Veja que absurdo. Porque morrerias tu, aí o profeta, no jugo do rei de Babilônia, e serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo. Ou seja, porque morreria tu, rei Zedequias, e o teu povo. O povo de Zedequias é o povo de Judá, né? Nessa época só tinha dois povos. Aqui, né? Aqui só tinha Judá e Benjamim, né? Ele está se referindo aqui a Judá. E porque morrerias tu e o teu povo, a espada. A espada de quem? A espada de Babilônia, né? E a fome e de peste, como o Senhor, que o Senhor disse contra a nação que não servia ao rei de Babilônia. Tá vendo? E foi isso que ele falou aqui, né? Ele disse que não servia, né? Diz que Javé ia trazer a espada, a peste, a fome, que não fosse servir ao rei de Babilônia. Aí ele vem falar aquele monte de besteira que nós já discutimos aqui, né? Mas veja que ele está dizendo que era para obedecer o rei de Babilônia em tudo, se quisesse viver. E não deis ouvidos às palavras dos profetas, sabe? Que eu falei para vocês que haviam os profetas que estavam contra as declarações de Jeremias, que vos falam dizendo, os profetas dizem isso, aí. Em oposição ao que Jeremias dizia. Não servireis ao rei de Babilônia. O que é que Jeremias estava dizendo? Era para servir ao rei de Babilônia. Aí esses profetas que fizeram oposição a Jeremias diziam o contrário. Diziam, não é para servir porra nenhuma ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais. Aí está dizendo aqui que os profetas estavam dizendo mentiras, profetizando mentiras, porque estavam querendo que Javé porque se eles imaginassem que não é para servir a Babilônia, né? Então ia acontecer o pior com eles, né? Eles iam perecer e iam morrer. Certo? Então diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora. Porque se as pessoas, né, não subjugassem a Babilônia, então ia acontecer o contrário, eles iam de fato morrerem, né? E segundo a lendinha aqui, está dizendo que os profetas estavam querendo era isso mesmo. Os profetas que estavam em oposição a Jeremias. Vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas e do mar e das bases, e dos demais utensílios que ficaram na cidade. Os quais, porque o texto, né, da invasão dos babilônios contra Jerusalém, mostra que houve duas ou foram 3 invasões, né? A invasão não foi uma única vez que os babilônios invadiram Jerusalém, foram sucessivos ataques, né? Sucessivas invasões. Salvo me engano, foram 2 invasões. Os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias 27, 1 a 22. Certo? O texto é longo, né? Mas é necessário. Era necessário, né? Se fez necessário que o lêssemos. Agora, pasmem. Em outro texto do livro de Isaías, vamos encontrar um novo motivo porque Yahvé teria conduzido os hebreus ao cativeiro babilônico. Veja, pouco tempo depois, o rei de Babilônia, vocês viram, né? Veja a bagaça que é esse livro. É um outro texto, porém grande, novamente, necessário, temos que entender. Se eu simplesmente dizer o que está acontecendo, sabe como as pessoas são, né? Vou falar que eu estou inventando, né?
Pouco tempo depois, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, mandou um presente a Ezequias. Vou resumir e depois vou mostrar no texto. Bom, essa passagem vai mostrar o tempo em que o rei Ezequias adoece, certo? Aí depois, o Ezequias faz uma rezinha lá para Javé se comove. Aí diz que ia acrescentar 15 anos de vida ao rei, parece, se não me engano. Aí o rei vive mais tempo. Aí melhorou tal, aí diz que recebe uma visita lá de uns mensageiros da Babilônia. Aí ele empolgado, eles começam a mostrar tudo que tinha lá em Jerusalém, né? Entrou no templo de Javé, mostrou todas as riquezas que tinha no templo, mostrou a constituição dos seus exércitos, faz toda. Ou seja, mostrou tudo que tinha no reino, certo? Aí por fim o profeta vem e diz que por ele ter feito isso, ter aberto as portas para o suposto inimigo, esse inimigo mais tarde viria e ia invadir Jerusalém e ia fazer essa desgraça toda que Jeremias falou que ia acontecer. Tá entendendo? Ou seja, um novo motivo nos é apresentado aqui. A invasão não se deu porque o povo estava adorando outros deuses. A invasão dos babilônios contra Jerusalém não se deu porque Javé queria vingança do povo porque estava adorando outros deuses. Não foi porque Javé queria vingança também contra o seu templo que tinha sido invadido. Não. Foi porque o rei pegou, foi mostrar tudo que tinha a um rei que estava querendo invadir Jerusalém. Tá entendendo? Vejam. Pouco tempo depois, o rei de Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, mandou um presente a Ezequias, acompanhando dos seus melhores votos. Porque tinha ouvido dizer que Ezequias estivera muito doente, que já está restabelecido, que é aquela situação que eu falei para vocês. Vocês vão ver essa doença de Ezequias no capítulo anterior a isso que eu vou apresentar para vocês. Se não me engano, é Isaías 36. Ezequias apreciou isto muito e quis levar os delegados de Babilônia a visitar o seu palácio, tá vendo? Foi agradecido, viu, né, que o cara veio visitar ele para ver como é que ele estava, tal, e não, em contrapartida eu vou apresentar tudo que eu tenho para mostrar, né, minha riqueza para esse rei. Mostrando-lhes, inclusivamente, a casa do tesouro, tá vendo? Que era o templo, né, que esse pessoal tudo guardar sempre no templo. Cheia de peças de prata e de ouro, assim como de especiarias raras e dos melhores perfumes. Isso é mentira, viu, pessoal? Isso é mentira, nenhum rei fazia isso, certo? Isso é mentira. É só uma justificativa para tentar dar vida a esse enredo imaginário que ele está querendo dar e justificar a invasão dos babilônios contra Jerusalém, certo? Nenhum rei ia fazer essa merda aqui que ele fez. Levou-os ainda à casa das armas, ou seja, levou o rei babilônico, né? Ou os mensageiros do rei babilônico, à casa das armas, mostrar quais eram as armas que tinha, as armas que não tinha, veja, que absurdo. Levou-os ainda à casa das armas, mostrou-lhes tudo, não lhes escondeu nada, abriu-lhes todas as portas. Só um rei idiota, burro e adorador de Javé, né? Porque nem Javé para avisar o cara que o cara tá querendo invadir Babilônia, tava querendo invadir Jerusalém, ia lá e o cara ia mostrar toda a sua defesa, né? Mostrar quantos homens eles tinham, como era a sua defesa, suas muralhas, se eram fortes, se não era. Veja, se um rei ia fazer um papelão desse, mostrar tudo que tinha, sua defesa toda, a um mensageiro de Babilônia. O cara que tá vindo conquistando um monte de povos. É patético esse livro. Só um rei idiota que adora um deus idiota faria isso, né? Então o profeta Isaías veio até ao rei e disse-lhe: de onde vieram esses homens? Aí apareceu o profeta, né? Antes não apareceu, né? Javé não mandou, não, vai lá avisar o rei, pô, aqui. Esse rei tá querendo descobrir a fraqueza. Não é pra ele mostrar nada porra de nada, não. Não, Javé ficou caladinho. Depois que o rei sai, né? Mentira, é óbvio, né? Aí manda o profeta dizer, vale, de onde vieram esses homens? Deus burro, não sabia nem quem eram os homens, tá vendo? Coisa de feiticeiro do nosso tempo, né? Nunca sabe porra nenhuma, só sabe o óbvio, né? Aí foi perguntar quem eram os homens, não sabia não. Aí o rei diz, o profeta continua, o que foi que te disseram? Veja, o que foi que te disseram? Não sabia também o que foi dito. Mas não ouviu as palavras de Javé? Hã? Javé não falou para ele o que é que ele ia falar? É ridículo, pessoal. Essas passagens, esses textos são ridículos. Vieram de muito longe. Aí Ezequias disseram, vieram de muito longe. Vieram de Babilônia. Respondeu Ezequias. Que foi que eles visitaram? O profeta perguntando. O que foi que eles visitaram? Aí o Ezequias, tudo. Viram tudo. Viram tudo que tenho, inclusivamente os meus tesouros valiosos.
Mentiroso! Ouve-me, disse-lhe então Isaías. Dá atenção à palavra do Senhor dos exércitos do céu. Já vem a merda, veja. Vai chegar o dia em que tudo o que tens, incluindo esses tesouros que teus antepassados acumularam, serão transportados para a Babilônia. Mentira, pessoal. Aqui, o próprio, antes de Babilônia surgir aqui, esse idiota aqui já estava submisso aos assírios, já estava pagando um monte de tributo aos assírios, já tinha invadido a casa do seu Deus aqui, o tal do Javé, disse que tinha tirado o ouro, a prata lá de dentro e entregue como tributo ao rei assírio. Tá entendendo? Só idiota que compra essas mentiras, pessoal. Essas mentiradas da Bíblia não se sustentam em nada. À luz de nada, nem das suas próprias passagens, quanto mais da história e da arqueologia. Nada será deixado. Aí já disse que nada ia ser deixado, né? Porque o rei mostrou tudo isso para o rei de Babilônia. E haverá até alguns dos teus filhos que serão feitos escravos. Veja. Diz que haverá até alguns dos teus filhos que serão feitos escravos. Sim, eunucos no palácio do rei da Babilônia. Veja, isso aqui é o rei Ezequias. Ele está falando do rei Ezequias. Mas o rei, quem vai sofrer todos esses maltratos, né? Os maus tratos, é o rei Zedequias, né? Que vai ser perseguido, vai ter os olhos furados, os seus filhos de Zedequias, vai serem mortos diante do rei de Babilônia, né? Às vezes era assim, né? Dominava o cara, matava, né? Quando matava, vai matando seus filhos. Era assim esses povos primitivos. Essa é uma boa. Aí veja, Ezequias, depois de ouvir essa bagaça toda, né, do profeta, ele diz: aí, essa é uma boa notícia da parte do Senhor. Respondeu Ezequias: é coisa linda. E pensou: pelo menos haverá paz durante a minha vida. Porque ele está dizendo que essas bagaçadas todas iam acontecer no tempo dos filhos dele, né? Bom, não vai acontecer no meu tempo, né? Então, que se foda meus filhos. Eu vou viver em paz, né? Então, não está tão mal assim não, essas previsões de Javé não, né? Veja que absurdo. É uma palhaçada, pessoal. O novo motivo foi que o rei Ezequias, quando esteve doente, deixou que mensageiros babilônicos vissem toda a riqueza, todo o arsenal bélico do reinado de Ezequias, inclusive o interior do templo de Javé, né? Era lá onde se encontravam as belezas, as riquezas. Como nós já dissemos, não tinha porra nenhuma, pessoal. Estava todo fodido já aqui também. A todo momento, há razões porque Javé deixou que seu belíssimo templo, casa, fosse saqueado. E por que disso, pessoal? Como já dissemos, porque havia vários escritores escrevendo essas bobagens. Cada um via ou interpretava de uma forma os acontecimentos em sua volta. Em todos eles empurravam a figura desse Deus. Vale lembrar que hoje se sabe que o livro de Isaías, como já falamos, foi produzido por 3, podendo haver mais escritores que se intitularam de Isaías. E isso só reforça o que sempre dizemos. A Bíblia é somente uma literatura primitiva de uma época. É isso aqui. Certo? A Bíblia é somente uma literatura primitiva de uma época. De uma época as pessoas interpretavam essas bobagens da mesma forma que esses hebreus aqui estão interpretando. Certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deem seu like. Dê o seu like, só pode dar like agora. Deixe seus comentários. Compartilhe o canal, se assim desejarem, né? E até o próximo vídeo.